Fala galera do canal, videozinho de hoje, entrevista com o nosso excelentíssimo juiz de Yu-Gi-Oh!, nosso Matheus Nieto. Salve, salve, Nieto! E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Nieto, que nem o Renan já falou, e atualmente eu sou um dos funcionários da Ilusões Industriais, uma loja que provavelmente vocês já conhecem, e também sou juiz lá e costumo participar de diversos campeonatos, não só como juiz, como player também. E o que tu prefere ultimamente, trabalhar só julgando os outros ou partir pra cima? Cara, vou te dizer que as duas experiências são bastante interessantes, principalmente porque o que acontece? Quando tu quer saber jogar, tu quer entender não só o metagame, mas entender como funciona a dinâmica de um deck e o potencial que ele ainda tem que entender quais são as regras necessárias para poder jogar o jogo. O Yu-Gi-Oh! Não foge disso, ele é um jogo que ele tem regras bastante precisas e que tem um texto muito grande. Se a gente fosse fazer uma leve comparação do Yu-Gi-Oh! Com o Magic e com o próprio Pokémon, esse texto das cartas do Yu-Gi-Oh! É muito mais complexo e maior. A gente pode analisar, por exemplo, as cartas pêndulo. Se a gente olhar o pêndulo, que tem a pequena distinção entre monstro e magia, olha o texto que tem, cara. Comparando as cartas do Magic, eles têm aquela palavra-chave, a keyword, que tu consegue distinguir uma pequena ação com apenas uma palavra. E no Yu-Gi-Oh! Não. Para determinadas ações, a gente utiliza a pontuação, 2 pontos, ponto e vírgula. A gente tem que ter também não só o cuidado com a língua portuguesa, que é bastante complexa, quanto o cuidado com a pontuação. Então é bem complexo, né, mano? Então essa experiência de juiz e jogador tem que ser constante em qualquer jogador que tem a vontade de jogar competitivamente. Ele tem que conhecer muito. Então, mais nada do que justo, né, para eu que gosto de ser juiz na loja e que acredito que ter mais juiz é importante para melhorar não só a minha habilidade como jogador, mas o formato Yu-Gi-Oh! No Rio Grande do Sul. Sim. E como é que tu fez aí pra fazer esse, para virar juiz? É só fazer aquele testezinho da Konami, certo? Sim, mas é importante também sempre procurar bases importantes para conseguir tirar várias das tuas dúvidas. Porque o que acontece? Qualquer juiz que trabalha, ele não é passível de acertar tudo. Ele É, sempre pode errar. isso sim. Sempre tem isso. Porque nós não somos perfeitos. Então o importante é ler principalmente o manual de regras que o jogo tem. Ele está constantemente sempre sofrendo atualizações. A Konami, no site oficial, que pode ser acessado em yu-gi-oh!-card.com, tem uma série denominada Jude Program, onde tu consegue acessar os documentos de compreensão de regras e os documentos de compreensão de política de torneios. Infelizmente, esses documentos só tem na língua inglesa disponível, mas tu consegue encontrar várias dicas importantes nesses documentos, né? E Sim. uma coisa importante é que a gente tem um fórum brasileiro que é muito bom, inclusive, que é o Ruling do Dia, que Ah, eu consegue já sanar conheço. diversos desses dúvidas. Isso. Ele consegue sanar muitas dúvidas disso. E para o pessoal que é judge e que já está inscrito, também o Education Conflagration, que ele dá um suporte muito grande para quem está começando, porque a gente sabe que não é fácil, né, ser juiz, nem conseguir Sim. lidar com a complexidade que é saber tantas cartas. Imagina, a gente não é uma database que consegue dar conta de 25 mil cartas. A gente Aham. acaba não entendendo todas as cartas, nem todos os efeitos. Então a gente tem que tentar conhecer um pouco de tudo e ser muito humilde, principalmente, para conhecer o universo que é um jogo que a gente ama, que é o Yu-Gi-Oh!, né? Aham. E assim, uma coisa a gente tem que concordar, tem uma grande parte da comunidade do Guiô que é meio tóxica, né? Como tem em todo jogo, em todo lugar, né? Pra ti já aconteceu assim, muita. Que nem acontece com o juiz de futebol, dos caras viver te xingando ou não? É o respeito à Com autoridade certeza, máxima. cara, com certeza. Ser juiz é uma faca de dois gumes constante. Porque pensa comigo, Aham. tu tá, tu tá fazendo e tá julgando um jogo. Tu vai chegar na pessoa, tu vai querer entender qual é a situação. Pra pessoa que tá sendo favorável à tua decisão, Aham. que é a regra, vai parecer perfeito. O juiz está do meu lado.
Pra pessoa que tá ouvindo a regra e não era de acordo com o que ela achava que era, infelizmente ela vai achar que tá errado. E ela vai brigar contigo, vai dizer que tu não sabe. E é verdade, o juiz, ele não é o dono da verdade. Ele não deve se achar mais do que ninguém. Mas o juiz, ele pesquisou antes, ele deu uma olhada, ou pelo menos espera-se que pesquisou, né? E que pesquisou em vários lugares diferentes. Então, naquele momento, ele está sendo autoridade. Ele deve ser respeitado como tal. Mas, com certeza, já teve vários casos de acontecer isso comigo. Aconteceu o caso dos caras dizer que eu tô errado, que eu deveria voltar pro Yu-Gi-Oh! Duel Links. Falaram que eu deveria... Que eu tô muito equivocado, que eu deveria permanecer lá no Speed Duel. Ou que ele viu que a jogatina do amigo dele, que ele fazia lá, tocado dentro da casa, é mais válido do que a palavra de um grupo inteiro que pensa da mesma forma. Então, cara, fatos assim não acontecem só uma vez, acontece o tempo todo. E ainda mais em torneios grandes, né, como regional, nível nacional. Por exemplo, eu nunca pude ir atuar como juiz nacional, eu só participei como jogador de nacional. Mas o regional já teve experiências suficientes para eu acreditar que em um ambiente competitivo, em que as pessoas estão com seus egos elevados, cara, pode ter certeza que vai dar muito problema. Mas principalmente no regional, porque nacional já tem aqueles decks meta, 90% é os mesmos decks, agora regional parece uns decks de umas coleções que tu nem sabia que existia, né? Com umas mecânicas que tu nem imaginava que tinha. Mas vou te falar, cara, é justamente num regional, nacional, que tu vai pegar as questões mais hilárias. Por exemplo, é uma questão antiga, mas já é muito recorrente. Pô, ativei aqui a minha Monster Reborn. Tá, efeito, dá o alvo lá. Ok, dei o alvo numa carta do cemitério. Agora eu ativo a minha Mystical Space Typhoon e destruo o teu Monster Reborn. Tá, beleza, destruiu, né? Destruiu. Então o efeito é negado. Por que o efeito é negado? Porque ela não tá mais no campo. Como é que vai resolver ela tá no campo? Pois é, né? Mas a Mystical Space Typhoon destrói. Não nega efeito. Então como é que aconteceu uma coisa dessa? Aí a gente pode rir. Nossa, mas essa pergunta é hilária. Mas é nesses torneios que vai aparecer umas dúvidas assim. Por quê? Porque as dúvidas acontecem em qualquer lugar. O nível de competição acontece em qualquer lugar. E quanto mais nervosas as pessoas ficam em eventos assim, é maior também o número de erros que vão acontecer. Sim. E assim, como no Yu-Gi-Oh!, né? Assim como no futebol, tem lá o cartão amarelo, o cartão vermelho. No Yu-Gi-Oh!, o cartão amarelo é o nosso... É o warning, que se chama, né? Que é o aviso. E o cartão vermelho é tu literalmente desqualificar alguém. Qual assim foi a vez que tu teve que dar a maior punição pro jogador? Pois é, cara, isso aí é sempre um fator muito pessoal e analisando a situação para te conseguir dar essas punições, né? Porque como a intenção do jogo não é punir os jogadores, e sim fazer com que eles entendam o motivo pelo qual eles estão tomando aquela advertência. Então ela é muito mais baseada em um contexto em que está acontecendo a ação, e o juiz vai ter que analisar o caso, vai ter que analisar a postura do jogador, ver como está sendo a aparência dele no torneio, como ele está se posicionando em relação ao seu oponente, como foi feita aquela ação e com que frequência aconteceu durante o torneio. Então são fatores que não é fácil julgar na hora. Não é preciso dizer que tal ação sempre vai tomar uma game loss, ou sempre vai tomar uma match loss, ou que sempre vai tomar warning. Isso aí sempre altera muito conforme a realidade que os players estão passando no exato momento que aconteceu. Por exemplo, digamos que um jogador tenha tido uma punição por ter comprado uma carta a mais, né? O cara pode ter ficado nervoso. Com certeza, alguns vão dizer, mas isso é cheating, é cheating. É verdade, comprar uma carta é cheating. Mas e se esse cara estava nervoso? E se esse cara não fez isso nenhuma outra vez no torneio? E se esse cara pegou e tá tremendo e tu vê claramente que isso é uma questão emocional dele? Pode ter sido que ele bateu na carta. Então o juiz não pode simplesmente chegar lá e dizer que a coisa aconteceu tal como o outro jogador disse. É necessário uma investigação. Em qualquer lugar é necessário isso, né? Se eu simplesmente achar que eu sou o dono da verdade e dizer que o player vai ser punido sem fazer uma investigação, eu tô sendo também muito incoerente e antiético, né?
Claro. Então, ser juiz é também saber lidar com esses problemas e dilemas éticos. Sim. E assim, na minha experiência como jogador, eu sempre achei que o melhor pra tu evoluir como jogador é, pá, mesmo tu estando com um deckzinho muito meme, que ainda não tá completo, é tu ir no torneio mesmo, partir pra cima e levar tapa na cara mesmo. Que é assim que tu evolui, tu aprende as É, jogadas. E tu, o que que tu acha? Tu acha que só jogando for fãzinho ali com teu amigo já evolui ou o negócio é ir pra torneio mesmo valendo? pois é, a evolução ela é uma coisa bastante complexa, né? Porque depende das tuas metas atuais. Se tu é um jogador que evolui bastante, mas que não tem pretensão de ir pro competitivo, cara, tu pode progredir muito até utilizando os softwares online, que é o Edo Pro, o Dueling Book. Todos eles são interessantes e com certeza conseguem fazer com que tu evolua no jogo. Mas se tu quer uma experiência competitiva mesmo e quer sentir na pele o que é jogar um torneio e o quanto tu consegue ficar tranquilo em torneios Uhum. grandes, é necessária essa experiência, sabe? Tu precisa lidar com outros fatores que são além do card game. Por exemplo, durante um torneio, tu pode sofrer não só com a falta de conhecimento do deck do oponente ou do teu próprio, mas tu sofre com nervosismo, que é Sim. 50%. Tu sofre com o tempo, que é uma coisa que os jogadores Aham. precisam entender. Tu sofre com N situações que vão surgindo durante o jogo. Tu sabe fazer o combo, ok? Tu sabe fazer o combo. E agora se a tua mão vier zicada? E agora se o teu oponente fez o combo perfeito? E se veio o side tão bom que aquela mão tá tão perfeita que tu não sabe o que fazer? Como Aham. saber lidar com essas situações? Eu aposto que várias pessoas que estão aqui com a gente e que já devem ter passado por essa situação estão com aquela mão tão perfeita que não sabe o que fazer. Entendeu? Sim. Então, essas experiências vão sendo adquiridas conforme tu vai indo nos torneios. Não tem como fugir disso se tu pretende algo mais profissional, né? Aham. E a minha dica é o seguinte: nunca jogue com um deck só porque ele é meta. Jogue com o deck porque você gosta e porque você acredita que ele pode ser competitivo. Porque Sim. muitas vezes eu já vi pessoas investirem horrores em dinheiro em um deck meta e não entenderem como ele funciona. Ou talvez não entenderam como o deck dos oponentes funciona. O que isso aconteceu? Gerou uma frustração na pessoa. Porque Ah, ela sim. acabou não conseguindo jogar o melhor com aquele deck e se sentindo arrependida. Porque o deck que ela conseguia jogar ela não estava usando no momento. Aham. Ah, e assim, na questão do tempo, o que, que tu acha daquele jogadorzinho que fica fazendo slow play, né? Famoso, matação de tempo pra ganhar, com 100 de vida. Cara, o slow play ele é uma coisa complicada por dois motivos, né? Exatamente o que eu tinha te falado. Ser juiz está lidando com a situação no momento. Existem Uhum. jogadores que estão fazendo slow play pelo simples fato de estar nervoso, não conseguir pensar Aham. direito. Muitos jogadores devem sentir aquele branco que tu não Sim. sabe o que fazer, tu esqueceu o combo do teu deck. Cara, nessas situações é importante também ser relevante e compreender que o jogador pode estar nervoso e passando por dificuldade. Mas a gente também conhece pessoas que fazem isso intencionalmente. Ou Uhum. que pegam e Sempre tem fazem isso, aquele. com certeza, calculando o tempo e administrando de uma forma que vai ajudar ele e prejudicar o oponente. Nesses Uhum. casos, cara, eu costumo olhar e investigar bem. Por quê? Porque não é justo pro player que tá jogando em um tempo correto e sendo bastante saudável, amigável com o oponente, e o outro simplesmente ignorando essa postura bastante ética do jogador e simplesmente ignorando tudo isso e fazendo um slow play, né? Isso é Sim. bastante complicado e é anti-jogo, anti-esportivo. Porque a ideia do Yu-Gi-Oh! É se divertir, cara. Claro que tem um formato competitivo em que pode ser rentável para muita gente, mas Aham. a intenção principal do jogo é se divertir. Se tu começa a fazer coisas que travem o jogo, isso com certeza deve ser advertido e deve ser conversado com o jogador para que isso não se repita. Porque vai acabar quebrando uma das coisas mais importantes do Yu-Gi-Oh!, que é essa interação amigável e jogar com os outros duelistas de forma Uhum. correta, partindo das regras, e também muito justa, para que os dois jogadores se divirtam. Sim. E o que que tu acha assim, né? Nós temos uma distribuidora que não distribui as coleções, né? O que faz que a gente esteja com vários atrasos. Bah, tem umas 2 ou 3 coleções que eu queria umas cartas específicas que estão atrasadas. E o que que tu acha disso, principalmente pro nosso cenário aqui de Yu-Gi-Oh! Brasileiro?
O que acontece é porque, como muitas coleções nossas são atrasadas, o nosso cenário competitivo no Brasil já foi bastante prejudicado. O pessoal que participou do Nacional, do último Nacional que aconteceu aqui no Brasil, sofreu, porque Dark New Storm não estava disponível. E os caras estavam lá distribuindo o booster de premiação. Pô, sacanagem, cara. Imagina, tu pegou, se preparou para um torneio, mudou o deck de última hora, mas o booster de premiação era Dark New Storm. Sacanagem, todo mundo ficou irritado com isso. Mas em compensação, a gente não pode culpar só a Devir. A Devir talvez tenha sim uma parcela grande, significativa na culpa. Isso nós sabemos. Por esse atraso, a gente não pode negar isso, mas também tem uma outra parcela de culpa por causa do Brasil. O Brasil tem uma alfândega horrorosa, que complica qualquer coisa de exportação. Isso faz com que diversos produtos que chegam no Brasil tenham que ser colocados e inspecionados e taxados como brinquedos. Essa é a grande distinção. Durante todo esse período, as pessoas dizem que cartas de Yu-Gi-Oh! São brinquedos. E isso faz com que a taxação de imposto seja 80%, cara. Em compensação, já a Devir costuma fazer um processo no Brasil, relatando que as cartas não são brinquedos, sim livro. Com isso, o imposto vai para 0%. Sim. Imagina essa diferença sendo refletida no valor para os jogadores. A gente sabe que o Yu-Gi-Oh! É um jogo caro. Ele é um jogo caro, muito caro. Sim, porque os impostos brasileiros também são caros. Mas se a gente for olhar lá fora, também é caro, cara. A diferença é essa taxação que tem. Então, vários motivos somados, que é o nosso país, que tem essa taxação, mais atrasos decorrentes dos nossos correios, que também prestam um serviço muito péssimo para o quanto eles ganham. E somado também às infelicidades da Devir em não conseguir enviar da melhor forma possível. Então, diferente de outros card games, o Yu-Gi-Oh! Está há pouco tempo sendo distribuído aqui no Brasil na língua portuguesa. E talvez não tenha dado tempo ainda para isso conseguir se consolidar. Porque, por exemplo, o Magic também vem em português para o Brasil. E ele continua recebendo até de forma mais rápida. Então eu acredito que vai demorar um pouco ainda até que o Yu-Gi-Oh! Também fique consolidado de fato. E que as pessoas entendam que é muito mais do que apenas um problema da Devir. É um problema nacional, nosso país. Isso eu entendo. No Brasil sempre faz uma complicação para tudo. Só um dia que a gente fica assim, ó, paliza, sem imposto, sem nada, sem essas regalias que tem no alfândega. Certeza. Mas agora aqui para terminar um vídeo, um bate-bola, jogo rápido, eu falo aí uma coisa, tu fala a primeira carta, o assunto que vier na tua cabeça, tá? Um arquétipo. Um arquétipo, Tridraco. Uma carta favorita. O Aleister. Aí sim. Uma carta que tem que ser banida eternamente. Cara, pra mim uma carta que tem que ser banida eternamente é o Bardrish, o do PK. Porque aquele cara lá vai jogar em tudo. O Bardrish, ele é insano. Ele vai jogar em tudo que é deck. A não ser que ele ganhe uma restrição em que tenha que ter PK pra fazer ele. Senão é complicado. E uma carta que tem que sair da banlist. Cara, uma carta que tem que sair da banlist, acho que tem muita carta que poderia sair de lá. Principalmente o... Como é que é o nome da carta? A Graceful Charity. Bota uma ali, pessoal. Vai fazer diferença? Vai fazer diferença, sim, com certeza. Mas é legal. É bom deixar o jogo meio doido assim de vez em quando. Quer deixar uma mensagem final aí pra galera? Pessoal, gostei muito de conversar com vocês. Espero que a gente tenha mais participações no canal do Renan. E dei uma conferida na Ilusões Industriais também, nossos produtos. E valeu muito. É isso aí. Valeu, falou.